Jeremias 51:15. Ele fez o céu e a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria. Estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobe os vapores desde o fim da terra, faz relâmpagos com chuva e tira o vento dos seus tesouros. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Deuteronômio 32, 33, os tesouros escondidos em Deus. Jó 38, a chuva seródia sobre a terra. Embruteceu todo homem, não tem ciência. Isaías 28, 9. Como é que Deus vai dar entendimento da ciência dele aos mortos? Gênesis 1, 2 e 3. Provérbios 22. Toda a ciência, toda a tecnologia de Jeová. 1 Coríntios 13. Vai mostrar aos homens que a ciência do homem e a tecnologia do homem é cocô, pó e cinza. Tem 700 e poucas pregações aí. Vai vendo lá que vocês vão entender. Embruteceu todo homem, não há ciência. Envergonhou-se todo ourives. Ourives são os demônios que fizeram as estátuas de prata, de gesso, de ouro, da romana, da grande prostituta e dos apóstolos de Lúcifer. Salmo 115, Salmo 3:5. Os demônios que transfiguraram Jeová em estátua, de Daniel de 1 a 12. A estátua, Daniel 2, Apocalipse 13. Os demônios, inventores de mentiras sobre Deus. Embruteceu todo homem, não tem ciência. Envergonhou-se todo ourives, imagem de escultura, porque sua imagem de fundição é mentira. Não há espírito em nenhuma delas. Vaidade são obra de enganos. No tempo que eu visitar, perecerão. Tudo morto, todos mortos, toda a terra morta. Por isso manifesta o juízo final. Está aqui, aqui e aqui. Está na língua do servo dele, que ele levantou como filho Abraão, filho Isaac, filho Jacó e filho a Jeová, o Deus Todo-Poderoso, filho de Davi, em todo total e pleno entendimento. Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Vaidade são e obra de enganos. No tempo em que eu visitar, perecerão. Tudo morto pela indignação de Deus. Salmo 90. Terra está destruída, não tem nada. Isaías 24, Ezequiel 22. A indignação de Deus afundou tudo. Lucas 21, Mateus 10, 1 Pedro 1 e 2. Todos sem dignidade. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança. Edificarei o templo de Jacó no último dia. Romanos 9. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Tu és meu martelo. Começa aqui as armas de guerra do filho dele. Tu és meu martelo e minhas armas de guerra. Contigo despedaçarei as nações, contigo destruirei os reis. Salmo 2, Apocalipse 2, 27, Apocalipse 12, 5, Apocalipse 19. A vara de ferro, contigo despedaçarei e destruirei os reis. Os reis de Gog e Magog, os demônios. De Josué 10, os reis dos Salmos, que Deus destruiu por causa do povo judeu que rejeitaram a Deus,
Faraó e os reis dele. Tirou lá de Faraó, destruiu Faraó, depois destruiu os reis no caminho do povo de Deus. E eles não deram honra e nem glória ao Deus da glória que vê a terra. Subiu o monte do Calvário por causa da criatura. Morreu, comprou os povos com sangue de cruz, e os homens rejeitaram a Deus. Por quê? Por causa da puta romana, Babilônia. Quem é a Babilônia? É toda a prostituição da terra. Valdemiro Malafaia de Macedo, R.R. Soares, Pentecostais do Diabo, Igrejas Boas Novas do Diabo, Igreja Gênesis de Satanás, tudo demônio, tudo filho do diabo. O novo evangelho é pregado agora, como testemunho aos povos, pelo sacerdócio da ordem de Melquisedeque, Salmo 110, Gênesis 14, em toda memória, em minha memória. Vocês só cearão comigo quando eu voltar. Voltou, sentou no trono dele, o Pai e o Filho, João 14, Gênesis 1, 2, 3. Para que o homem não retorne ao jardim do Éden e seja como um de nós, em toda memória. Porque o homem com os lábios da verdade não pode mais morrer. Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20. 2 Coríntios 6, o Cristo de Deus é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus, a palavra de Deus, o Filho de Deus. Quem veio à terra não foi o Filho de Deus, como o homem imagina. Quem veio à terra foi o Senhor Deus, Jeová. O Pai e o Filho são um só. Se eu sou Deus, seu Senhor, cadê a minha obediência? Cadê o meu temor? Êxodo 20, 20. Vocês se desviaram dos caminhos de Deus, criaram seus próprios caminhos do diabo. Por quê? Porque Jó revela isso. Para isso Satanás existe. Vocês se justificam a si mesmos. Jó 5, Jó 10, Jó 9. Pode o porco imundo ser mais justo do que o teu Criador? João 7, João 5, Romanos de 1 a 16. Eles buscaram operar suas próprias justiças, suas próprias leis, suas próprias doutrinas, suas próprias regras, como demônios. O diabo reina, a criatura reina sobre os homens. Quem é a criatura? Os filhos do diabo. E quem reina sobre eles? O diabo, que é a criatura que Deus criou. Gênesis 1, 3, 4, Gênesis 3, 1, Jó 26, Jó 38, Jó 39, Jó 40, Jó 41. Tu levou Satanás para casa, fez um concerto com ele, ótimo para você. Ele é teu Deus, ele é teu rei, ele é teu dono e tu é escravo dele. Vai fazer capim, vai cortar capim, mistura com barro agora, porque tem mais obras para vocês fazerem. Onde é que está isso? Em Êxodo. Nunca foram libertados do diabo, nunca quiseram seguir a Jeová, o Deus Todo-Poderoso que veio à terra. Mateus 16, Marcos 8, Lucas 9. Siga-me. Foi só o que eu fiz. Êxodo 15. Deuteronômio 32, 33. Como meu pai Moisés fez, seguiu a ele, ouviu a ele, guardou a palavra dele. Nada criou, nada inventou, porque meu pai Moisés sabia que o homem não é nada diante do diabo. Como é que vocês foram inventar doutrinas diante de Lúcifer? Ele foi criado junto contigo. Ele é o
pai das imaginações, e os homens são as imaginações que o diabo alimenta. As doutrinas de demônios, vem desde Gênesis 6, 8. As suas imaginações, Jó, as suas imaginações, quando os filhos do diabo nascem, eu logo os mato, por causa das suas imaginações sobre Deus. São demônios. Valdemiro, Malafaia, tudo porco, tudo filho do diabo. Quando Deus veio à terra, o diabo botou ele na cruz. O diabo não, os filhos do diabo, os fariseus, reinam até hoje. Mateus 23, vocês acham que tem alguma novidade no livro de Deus? Tudo se repete debaixo do sol. Tanto é que novos céus e nova terra se manifestou no dia 14 de maio. Qual é a terra? Celestial. A terra terrena ainda vai ver, mas a celestial, de leite e mel, de Ezequiel 20, está aqui, Êxodo 20 e 24, Provérbio 18, 28, 19, Gênesis 2, toda a obra de Deus está pronta desde a fundação do mundo. Olha ela aqui, ó. É aqui que ele habita, que ele repousa no sétimo dia. É só a obra do sétimo dia. Quem veio curar no sábado? O sábado foi feito por causa do homem. Só o martelo, só as armas de guerra de Jeová. Deixa eu acabar aqui para vocês entenderem depois. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Tu és meu martelo e as minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei as nações, e contigo destruirei os reis. Tudo destruído, acabou tudo. Não tem mais merda nenhuma. Rei dos demônios, mundo dos espíritos, que filhos do diabo não conhecem. Sou conhecido das potestades de Satanás, de Efésios de 1 a 6, de Gálatas, do reino espiritual, sentado à direita de Jeová. O diabo tem pavor de mim, pavor, sempre teve. Um dia o filho do diabo, um apóstolo de Lúcifer, dentro do carro dele, levantou a mão dele para mim. Tu para, olha, tu para, tá repreendido, tá repreendido. Para com esse negócio de falar da volta de Cristo, do juízo de Deus. Olhei para ele e falei, que porra é essa? Tu tá maluco? Estava começando a caminhar, era um menino, um nenenzinho no mundo espiritual. Agora não, agora eu nasci como menino, mas um menino com 60 anos, 63 anos vou fazer. Nasci de novo, João 3. Fui alimentado com leite racional da mãe doutrina, da Senhora eleita de Jeová, de Gênesis 49, Salmo 8. 2 João, Isaías 50, Isaías 54, Malaquias 2, primeiro amor de Deus, a mãe doutrina de Deus. Ele não repudiou ela não. O repudio é dos filhos do diabo, como está em Mateus, Marcos e Lucas. Deus odeia o repúdio da mãe senhora eleita, a esposa de Deus, a mãe doutrina. Foi lá que eu nasci, fui gerado no leite racional da Senhora eleita. Sabe onde é que ela está? De Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Mais especificamente, Gênesis 49, Salmo 8. Sou a criancinha que fui gerado no útero da mãe doutrina, para fazer dos povos da terra o pleno e total entendimento de quem é Deus, 100%. Ele vai mostrar a todo mundo, todo olho verá. Por quê? Porque o reino é retomado, de eternidade em eternidade. Daniel 2, 7, 10, 9, 11, 12, o reino é retomado. E nunca mais o diabo
escarnecerá do povo de Deus. Os demônios que estão aí, os gentios, ímpios, filhos do diabo. Lucas 24, 21. Lucas 22, Lucas 23. Os ímpios, os reis de Gog, Magog, demônios, tomaram o reino pela língua do diabo, as portas do inferno, demônios. Mateus 16, Marcos 8, Lucas 9. As portas, boca, porta de demônios, cadeias do inferno, está aqui. Deixa eu acabar de ler. E aí? No 20 diz: Tu és meu martelo e as minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei as nações, contigo destruirei os reis, contigo despedaçarei o cavalo e o cavaleiro, e contigo despedaçarei o carro e o que vai nele. Apocalipse 6, 8 e 9 e 16. Milhões em carruagens de cavalos de demônios do diabo. Todos esses profetas aí são filhos do diabo. E aí? E contigo despedaçarei o homem e a mulher, e contigo despedaçarei o velho e o moço, e contigo despedaçarei o jovem e a virgem, contigo despedaçarei o pastor. João 10, não tem pastor nenhum, só tem um pastor, que vocês vão ver agora, e o seu rebanho. Contigo despedaçarei o lavrador, a junta de bois, e contigo despedaçarei os capitões, os magistrados. Só tem juiz na terra. João 15, Tiago de 1 a 5. Novos juízes, legisladores de Satanás, doutrinadores de demônios. Hebreus 1. Todos criaram uma nova lei. Romanos de 1 a 16. Adoraram mais a criatura do que ao Criador, que deu a lei dele, perfeita, do meu pai Moisés. Falar de lei agora, Hebreus de 1 a 13, Levítico 19 a 21, Êxodo de 18 a 40. Tudo conforme meu pai celestial mandou, meu pai Moisés fez, e eu ouço cada letra. Hebreus 10, 11, 12, Hebreus 8, Hebreus 1. Sou filho gerado em Salmo 2, Apocalipse 10, 22, 25, 26, a vara de ferro. Apocalipse 12, 5, Apocalipse 14, como filho do homem, sacerdote da ordem de Melquisedeque. De Gênesis 14, vocês sabem quem é? Filho de Abraão, a cidade celestial de Deus. Apocalipse 21 e 22, o reino eterno, sacerdote eterno, conforme os meus pais me ensinaram. Arão, Moisés, Abraão, Davi, Isaac, Jacó, Paulo, Jeremias, como está aqui, meu pai Jeremias, falando tudo comigo, entendi tudo. Está tudo em Apocalipse 19, 18, 19, 18 e 19. 19, de 11 a 21, porque 19, de 1 a 10 é o banquete que eu vou servir. Como a Babilônia está destruída no mundo espiritual, os homens vão ver o mundo literal, terreno, porque tudo que foi feito pelo mundo invisível. Tudo que existe foi feito pela palavra de Deus. Está aqui, sou o último Adão, celestial. Entendi absolutamente todos os mistérios, enigmas, segredos do Pai Celestial. De João 21, os mistérios da praia. Olha que coisa, né? Deuteronômio 33, os segredos e mistérios das areias da praia. Isso é muito infinito. E aí?
Contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho. Contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois. Contigo despedaçarei os capitões e os magistrados. Os capitões estão lá em Êxodo 18, 19. Pagarei a Babilônia e a todos os seus moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião. Sião, monte de Deus, cada homem na terra que ama Deus. Mas não conseguiram subir no monte Sião, do fogo consumidor, onde eu habito. Onde eu habito. Onde eu habito. Isaías 33, Salmo 24, Levítico 10, Lucas 12, 49, Hebreus 10, 29, onde habita o fogo consumidor, a verdade. João 14, João 15, João 16, João 17, onde habita toda a verdade do universo, que faz o homem ser santo diante de Deus. Estar de pé diante daquele que botou os pés na terra, Jeová, o grande rei, o Senhor das guerras, o Deus todo-poderoso, todo-poderoso, onipotente, onisciente e onipresente. Entrou na casa de cada demônio desse e expulsaram ele. Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, mas eu direi uma só palavra, eu serei salvo. Por isso, todos estão mortos, para serem ressuscitados agora, todos. Eu sou o primeiro morto que Deus deu vida, para mostrar a vocês como que Deus ressuscita o filho dele. Filho dele. Sou filho de Jeová, sentado à direita do Pai Celestial. Tem uns 200 versículos, não vou ficar repetindo não. Por quê? Porque eu entendi. Porque ele abriu os tabernáculos dos céus e mandou eu entrar. Senta aqui. Tu viu o meu arco celestial. Gênesis 9. Apocalipse 4. Tu viu minhas armas de guerra. Senta-te aqui. Tu é filho de Davi, homem de guerra. 2 Samuel 1, 2 Samuel 5, 2 Samuel 6, 2 Samuel 23. Como a luz do amanhecer, tu entendeu tudo, como a estrela da manhã, como o sol, a pino, onde eu sei da onde eu vim e para onde eu vou. Não, para onde eu vou não, aonde estou. No jardim do Éden, onde Deus repousa, aqui o Pai e o Filho, e eu repouso no meu Pai Celestial. Sei, com toda absoluta convicção do que está escrito, que nenhuma letra desse livro cai no chão, que eu vivo eternamente, conforme a palavra de Deus. Deuteronômio 32, 33, eu sou Deus, eu vivo eternamente. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Mateus 22, Marcos 12 e Lucas 20. Passa o céu, passa a terra, a minha palavra permanece eternamente. Deixa de existir os céus, mas a minha palavra permanece eternamente. Quem que é a palavra de Deus? A verdade de Deus, que veio à terra dar o testemunho da verdade. Qualquer animal ignorante da terra, ele sabe que a verdade é infinita. Por quê? Você falou uma vez só, você falou outra vez, é verdade, acabou. Ah, eu não acredito, o problema é seu. Ah, eu acho, que se dane. Ah, que eu sou da NASA, que se dane a NASA, vai pra merda. Não tem a ciência e nem a tecnologia de Jeová, como está aqui. Vou mostrar que toda a ciência da terra é pós-ciência.
Basta 1 Coríntios 13. Quando vier a verdade, toda a ciência dos homens desaparece. Eclesiastes: coloquei no coração dos homens o mundo, por isso eles não sabem nada da obra de Deus. Eu sou a obra de Jeová. Gênesis 2, 1, 2, 3, Hebreus 3 e 4. Salmo 110, 111, 112, 113, a sua obra, Senhor, a tua obra, porque ele edificou meu templo no terceiro dia. Mateus, Marcos e Lucas: destruir este templo e edifico o meu templo no terceiro dia, e lá eu habitarei eternamente, e vocês cearão comigo. Só quando eu voltar. Voltou. Estou aqui para servir a ceia da eternidade, o casamento de Deus com os povos da terra. João 2, Apocalipse 21 e 22. Já estou casado com meu Pai Celestial, aliança eterna. Esse é o casamento. Vocês quebraram a aliança com Deus? Como Adão? O problema é de vocês. É bom refazer. Só aqueles que não pecaram contra Deus, o Espírito Santo de Deus, não criaram religiões, doutrinas, ensinamentos de demônios, as imaginações. E Atos 17, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Efésios de 1 a 6, Gálatas, só a cidade ataviada, só a fé, que trabalho sobre os exércitos dos céus com as potestades benditas. Os demônios trabalham com as potestades malditas. Uma diferença pequena, porque o que eu falo, quem vai na frente dos meus louvores é o Deus terrível nos juízos dele. Por isso eu amo de toda a minha alma o meu Senhor Deus. E ele sabe disso. Tanto sabe que ele desejou habitar nesse nada, o Pai e o Filho. João 14, Salmo 3, 2. Gênesis 1, 2 e 3. Eu entrei no jardim do Éden, entro e saio, a hora que eu quiser, como da árvore da vida. De Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Apocalipse 2, 7. Te darei a honra, a graça e a glória de entrar no jardim do Éden, comer da árvore da vida do meio do jardim do Éden. Apocalipse 22. Para servir aos povos o chá, o fruto da eternidade. Do Adão que caiu, sou o último Adão levantado pelo Pai Celestial. O Adão, alma vivificante. De Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Foi isso que ele prometeu quando veio à terra. Que no último dia ele faria uma obra que quem visse não acreditaria. E é fato. Estou aguardando só meu pai esmagar a Satanás, sentado à direita dele. Estou meio chateado, porque só vejo o nome dele ser blasfemado na terra. Só tem demônio falando de Deus, mais nada. Mortos, mortos, mortos e mortos. Tudo morto no pecado da morte. E aqueles que Deus matou com o dano da segunda morte. O juiz do universo. Gênesis 18. Salmo 9. Daniel 2, 7. 12. Os livros foram abertos. Daniel 9. É hora de expiar o pecado. Pecado é a morte. O diabo. Aniquilar o diabo. Apocalipse 20. É hora de esmagar a Satanás. Acaba toda a merda de arrebatamento, acagamento, essa porra, tudo obra do inferno. Arrebatamento é você sentar à direita do Pai
no mundo celestial. Sua mente é o mundo celestial de Deus. Isso é o templo que ele habita, que ele edificou do Filho dele. Jó 22, Gênesis 2, 1, 2, 3, toda a obra que ele terminou no 7º dia. O demônio só fala merda para esse povo ignorante, porco, sujo. Às vezes eu tento dar uma palavra para um crente, é pior do que falar com o diabo. Aliás, o diabo não quer nem me ver, mas eles querem bater boca. As porras imundas, tudo morto, mas tudo soberbo, arrogante, não valem porra nenhuma. É só porque Deus quer salvar mesmo, é o desejo da alma dele, desejo do coração dele. Porque o que eles odeiam o evangelho é uma coisa sem fim. E dizem que os filhos do diabo são gente boa. Os pastores, profetas dele, tudo filhos do diabo. Grandíssima e infinita maioria. Aqueles que Deus não deu o dano da segunda morte vão ser regenerados. Mas cala a boca, seu porco, que a sua obra não serve para nada. Como está em Ezequiel, Jeremias, Isaías, Zacarias, em especial. Cala a boca. 1 Coríntios 3, cala a boca. Sua obra vai ser queimada pelo fogo. Qual fogo? Da justiça. Espírito de Deus. O fogo consumidor da mentira. O Espírito de Deus. O fogo consumidor da mentira. Quem consome a mentira? É verdade, seus animais. Está tudo aqui. Toda putaria e sacanagem dos homens está aqui. Vocês acham que Deus não conhece putaria e sacanagem? Te criou, seu merda. Te criou, seu porco. Conhece cada imaginação do homem. É que ele não dá juízo sobre isso, porque Deus não vai fazer isso. Se ele fizer, não tira nada, porque ele deu ao homem uma mente infinita. Infinita. Como Raul Seixas, nasceu há 10.000 anos atrás. Eu fui gerado na eternidade, como Melquisedeque, sem princípios de dia e sem fim. Mas tem pregação aí que eu nasci há 7.019 anos atrás. Pode ser também na geração de Gênesis 1:1, Apocalipse 22:21. Olha só. Provérbios 8. Antes do pó da terra, Deus é. Os filhos de Deus são espírito. Se tu não for espírito, tu não serve para nada. Palavra de Deus. Passa o céu, passa a terra. A minha palavra permanece eternamente. O homem que tem os lábios da verdade não pode mais morrer. Provérbios 12:19. Você não pode mais morrer, tu é eterno. O homem dos lábios da verdade permanece eternamente. Como ele andou na terra como homem de verdade. Quem vê a terra não foi o Cristo de Deus que os homens acham. Foi o Deus Todo-Poderoso que se fez carne. Para que a carne virasse o Cristo de Deus. Como meus pais andaram com o Espírito de Cristo. Os Cristos de Deus. Eu sou o Cristo de Deus. Porque eu sou o livro. Olha ele aqui. O princípio e o fim. Palavra de Deus. Todo o resto está aqui dentro. Tudo. Para quem quiser saber, entender e compreender. Quem criou os céus, a terra e o nada. Que é a porcaria do homem que odeia ele. E ele veio à terra, subiu o monte do Calvário por sua causa. Por minha causa, mas eu honro o sangue de cruz, honro. Para mim é mais valioso que todo o universo, como estão nos Salmos 72, Atos 20, Hebreus 10:30, Levítico, o livro do sangue do concerto eterno. Olha que coisa infinita é o Evangelho. Sem sangue não há remissão de pecados. Por isso eu tive que morrer em espírito. De que a minha mente, porca imunda, tinha que morrer para nascer de novo. Nasci ou não nasci? Fui gerado como filho a Deus
ou não fui? Se não fui, tudo que está nesse livro é mentira. E Deus não existe. Então, eu também não existo. Porque eu amo a verdade. Deus é a verdade. E se a palavra dele não se cumprir, eu vim de um dinossauro, de um cagadão, dos filhos do diabo. Epa, aí não. Sou filho de Deus. Fui gerado por Deus em Gênesis Sisu, como Adão. Então, Adão caiu. Deus restabelece o reino que ele deu aos homens, pelo sacerdote de Melquisedeque, filho perfeito a Deus. Hebreus 7:28. Tiago, Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, Mateus 5, sejam perfeitos, teu Deus é perfeito. Gênesis 17, Abraão, ser perfeito. Levítico 19:21, sejam santos, teu Deus é santo. O que é ser santo? Atos 17, João 17, em toda a verdade, só tem essa santidade. E ele não dá esse espírito a demônios, porque os filhos do diabo são filhos da mentira. Amam a mentira, amam a criatura, amam a Lúcifer, o rei da terra, que o Adão terreno entregou nas mãos dele. O último Adão retoma tudo. Porque, olha só, exército dos céus, pela minha palavra, pela minha boca, os reinos celestiais já foram retomados. Porque as armas de guerra aqui sou eu, de Isaías, Jeremias, Ezequiel, então nem se fala. Destruidor dos montes do diabo, os filhos de Satanás. Vocês vão ver aqui. Pagarei, 51:24, Jeremias ainda. Pagarei a Babilônia e a todos seus moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, e à vossa vista, diz o Senhor. Sião é o monte de Deus, o monte santo de Deus. Jeová, que veio à terra, andou na terra como homem, subiu o monte e dizia: se você disser a este monte, arremeta-te ao mar, ele fará isso. Que monte? Monte de merda, Valdemiro, Malafaia, de Macedo, Papa Romano, o diabo, monte do diabo, filho do diabo. Ezequiel, monte. O homem que confia em Deus é como o monte Sião, Salmo 2:5. Quem tomou o monte Sião? Meu pai Davi. 2 Samuel 5. O homem de guerra que confiava só em Deus, mais nada. Gênesis 15, Êxodo 15, 1 Samuel 17, o Deus da guerra. Como é que o filho do diabo vão desafiar o Deus da guerra? O varão de guerra, Jeová, que veio à terra. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês são as bichonas de Faraó, do diabo, que Deus criou junto com vocês. Isaías 45, Jó 26, 40 e 41. Gênesis 3:1. Filhos de Adão entregaram logo tudo a Satanás. Vou dobrar o joelho a Lúcifer. Lucas 4, Mateus 4. Perderam as suas almas pelas riquezas da terra, do diabo. Porque tudo é de Deus. Tudo, como diz aqui, eu fiz o céu e a terra, eu fiz tudo, tudo é meu. Eu dou a quem eu quero. Nabucodonosor viu isso. Provérbios 8. Tudo é de Deus. Salmo 50. O judeu quer oferecer boi a Deus. Como é que o pai dos espíritos vai comer carne de boi se tudo é deles? Como é que ele vai habitar em templos de pedra? Atos 7. Mateus
Marcos, Lucas, como é que vocês vão construir para mim templos de pedra? Eu destruo tudo em 3 dias, edifico o meu templo, e lá eu habitarei. É aqui que ele está sentado. 3º dia, para os judeus, de canja, com galinha, canjinha de galinha bom no frio. Tem o 7º dia, que vocês tanto odiavam quando ele veio à terra. Vocês falam do 7º dia, mas não sabem quem criou vocês, né, seus porcos? Vocês acham que foi o homem que veio à terra, curava no 7º dia, né? Gênesis 2, 1, 2, 3. O sábado foi feito por causa do homem, o sábado. Eu sou a obra do sábado. 7.019 anos. Números 31. Vejam lá. No 7º dia. O dia que eu fiz por causa do homem. O homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem, não por causa de religião. O judeu é religioso. O judeu é religioso. Segue as doutrinas da religião judaica. Aramaico, cagamaico, merdamaico. Porque de Deus não tem nada. Daquele que botou os pés na terra, pelo contrário, botaram ele na cruz. Por quê? Para que se cumprisse o que está escrito. Para que se cumprisse o que está escrito. Que Davi geraria o filho dele na carne. Na carne. 2 Timóteo 2. Mateus 22. Marcos 12. Lucas 20. O filho de Davi sentado à direita de Jeová. Meu pai Davi falou comigo. 1 Crônicas 16, 17. 2 Samuel 5, 6 e 23. Salmo 89. Salmo 110. Salmo 125. Atos 2. Atos 3. Atos 4. Atos 7, Atos 13, Atos 15, Atos 26, filho de Davi, gerado na carne. O último Adão tem que ser carne, porque quem veio à terra foi Deus, não foi homem, não foi carne, foi o Espírito de Deus que se materializou na criatura. Para quê? Para mostrar a criatura, depois que ele saiu do sepulcro, ressuscitou, que o homem caminharia na eternidade como ele andou 40 dias sobre a face da terra, com corpo glorificado. Por quê? A palavra não pode ficar dentro do túmulo. Foi enterrada, foi crucificada. Depois a palavra, que permanece eternamente, voltou à vida. Voltou à vida, nunca morreu. Morreu na carne, mas no espírito é infinito. Para quê? Para que o animal do mundo caído se tornasse a palavra de Deus, o homem de verdade. Para isso ele nasceu como homem, sendo Deus. João 18, Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20. Como homem de verdade andou na terra, para que os homens se alimentassem de quem? Do pão da eternidade, do livro da eternidade que se fez carne, a ceia eterna. De Êxodo 12, comeu pão, bebeu sangue do cordeiro, comer a carne do cordeiro. João 6, vê lá, animais ignorantes, para que vivam eternamente, como eu sou, como ele andou. Sou eu não, ele. Agora eu sou eterno, estou no reino eterno. Você pode também entender o que eu estou falando.
como anjo, não posso mais morrer. Como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Jeremias, como Paulo. Todos aguardando isso, todos eles. A honra do filho perfeito. Por quê? Porque eles não tinham defeito, não. É que eles receberam o evangelho fragmentado. Mas o que Abraão falou lá na eternidade, está aqui em Judas, está aqui em Apocalipse. Isso é poder do infinito. Como meu pai Moisés escreveu Gênesis 2.500 anos depois que tudo foi feito. Mostra aí alguma ciência. Para que 7.000 anos depois, 5.000 anos depois, o nada entendesse cada letra do cântico do meu pai Moisés, Apocalipse 15. Das pragas que meu pai Moisés avisou em Deuteronômio, de 28 a 33. Cuidado, para que vocês não tentem ser maiores e mais sábios do que Deus, porque Deus dá vida, Deus mata, Deus destrói, Deus faz o que Ele quer, porque Ele vive eternamente. Vê a terra, hein? Subiu o monte do Calvário por causa de animais malignos, perversos, como eu era. Agora não, agora sou filho de Jeová, sentado à direita dele. As armas de guerra estão aqui na minha língua, todas elas. A arma, vara, machado, martelo, a vara de ferro, está tudo comigo, para destruir todos os reinos do diabo. Já estão destruídos. Só estou esperando meu pai esmagar a Lúcifer e retomar o reino eterno. Aí os homens vão ver, entender, porque ele vai abrir o coração, vai derramar a glória dele, o conhecimento do filho dele. Tudo que eu prego é o novo e eterno evangelho. E aí, arma de guerra, para quê? Para retomar o reino, lógico. Diz o Senhor: eis-me aqui contra ti, ó monte, prestem atenção, animais ignorantes, ó monte destruidor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti, te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio. O que é monte de incêndio? Inferno. Apocalipse 20. Para o inferno, lago de fogo eterno. Ele e os filhos dele, os demônios, Valdemiro e Malafaia, todos esses homens perderam as suas almas para Lúcifer. Como ele avisou, a maior preocupação de Deus é com a alma do homem. Adão, alma vivente. O último Adão, alma vivificante, conforme a palavra de Deus. Se você não se preocupa com a tua alma, com certeza tu vai para as potestades do inferno. Se for pregador, eu creio que os homens que não executam juízo contra Deus são só como animais, como está em Eclesiastes. Eu creio que pela bondade do Pai Celestial, perdeu, morreu como um animal, o espírito voltou para Deus, ponto. Mas as almas dos filhos do diabo, as suas almas vão para o nada, para o Hades. Então, não é lugar, eu creio, eu entendo, conforme o meu Pai mostra, que os homens que não pecaram contra Deus são como animais, como está em Eclesiastes, não sabe nada. Então, Deus vai dar juízo quem nunca fez nada contra ele? Seria cruel? Não. Mas contra os filhos do diabo, 100%, estão condenados na eternidade. Por quê? Porque mataram as almas dos filhos de Deus. Se você mata, tem que morrer. Se você leva em cativeiro tu vai para o inferno eterno. Porque cativos já está na terra, nunca foram libertados, estão dentro dos túmulos, dos mortos, fariseus. Mateus 23, Mateus 13,
Só fala dos mortos. João, mortos, todos mortos. Não tem vida, não tem entendimento, não tem vida. Na congregação dos mortos habitam os homens que não conhecem a Deus. O judeu não conhece a Deus. Atos 17. Os pentecostais são filhos do diabo, não conhecem a Deus. Quem conhece? Eu conheço cada letra desse livro. Por quê? Porque ele me deu vida. Eu era um morto e ele me deu vida. Eu era um morto, pecado, não conhecia Deus. Agora eu conheço tudo. Mostrou tudo a mim, todo o livro dele. Vai mostrar a ciência e tecnologia da terra, que não serve para nada. Criou os céus e a terra, botou a terra no nada, no vácuo. Criou o sol, criou a lua, criou as estrelas, por causa do homem. Tudo foi criado por causa do homem. Os homens vão ver. E quem não quiser ver, ótimo. Acaba o reino terreno. O reino agora é celestial. Como? Espírito. Em verdade, justiça e juízo. Mas ele tem o desejo no coração dele que todos os homens se salvem. Todos. Os homens se salvem. Homens e mulheres. Se salvem. Presta atenção. Se salvem. Por quê? Porque os demônios não abandonaram a si mesmos. Eles continuaram no mundo da impiedade. Eu abandonei. Por quê? Eu segui a ele. Abandone a si mesmo. E siga-me. Segui aonde? Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Só isso. Em todo entendimento. Porque ele quis me mostrar. E eu amei a palavra dele logo da primeiro segundo que ele falou comigo. Que ele me chamou. Ele me chamou. Aqueles que eu chamo, eu honro. Hebreus 5. Hebreus 9. Aqueles que eu chamo, eu faço a vara dele me dar frutos agradáveis a mim. Amêndoas doces ao paladar do meu Pai Celestial. Hebreus 9, Números 10, Números 17. A vara de Arão, a palavra de Deus. A vara de ferro, Salmo 2, Apocalipse 2, Apocalipse 12, Apocalipse 9. A vara de ferro, para que as armas de guerra destruiu os reinos do diabo, os vasos de Moab, está aqui, de Jeremias 44 a 51. E aí? E aí diz o que sobre o monte destruidor? Porque tornarás numa assolação perpétua, diz o Senhor. Sabe que a assolação, onde está todo mundo na terra seca e árida de morte e impiedade. Jó 38, está tudo morto. Ezequiel 22, ninguém sabe nada. Falar de Deus é perder tempo, até ele esmagar o diabo. Os homens amam os homens, a criatura do diabo, que o diabo criou, as doutrinas deles, os demônios. Malafaia, Valdemiro, Billy Rim, servos, toda essa merda, Robson Rodovalho, tudo canalha, patife, não valem 1 quilo de merda. Cocô, cavaleiro do Apocalipse. Gênesis não. Apocalipse 6, 8, 9 e 16. Todos filhos da Babilônia levaram o povo de Deus para a Babilônia. Atos 7. Atos 7. Levaram o meu povo em cativeiro para a Babilônia. E Deus transportou vocês para lá. Por quê? Vocês rejeitaram a ele. Está em Jeremias de 1 a 10. Vou falar com os grandes. Esses então disseram para mim que não querem nem saber de mim. Salmo 10, 14, 53. Deus não existe. Salmo 2. Para que serve esse Deus? Ele subiu, não volta mais. Está calado há muito tempo. Isaías 42, Isaías 52, Isaías 45, Salmo 82. Se Deus não fala nada, ele não tem ninguém na terra para falar em nome dele. Ele não tem poder nenhum. É um espírito morto.
É mesmo, filho do diabo? Está aqui o varão de guerra de Deus, de guerra de Deus, de guerra de Deus, filho de Abraão, matador de demônios, filho de Moisés, destruiu o reino de Faraó. Dá para ver o poder do meu pai Moisés? Filho de Davi, o arco e flecha do guerreiro de Deus, tomou o Monte Sião, aonde eu habito. Sentei no Monte Sião, onde está o fogo consumidor, do Monte Horebe, de Isaías 33, do Salmo 24, de Lucas 12:49, onde habita a fornalha do fogo eterno. Lucas 3, Mateus 3, virá aquele que ateará fogo em toda a terra, o Espírito Consolador da eternidade, do povo eterno que Deus chamou e nunca os abandonou. O judeu pensa que Deus largou ele de lado, nunca largou vocês, todos serão salvos. Vocês têm sofrido pra cacete, e tem poderosíssimas e infinitas bênçãos para o povo do Islã, para todos os povos da terra. A cidade de Apocalipse 21 e a árvore da vida de Apocalipse 22 é para mostrar aos homens que do princípio da criação até o fim só existe um Deus todo-poderoso, infinito. E aí diz: avorarei estandarte na terra, tocai a buzina. Já tocou no dia 14 de maio passado, entre as nações. Santificai as nações. A nação é você, animal. Sejam santos, seu Deus é santo. Levítico 19:21. João 17. A verdade te torna santo, só ela. 1 Coríntios 13. Sem a verdade você não serve para nada. As nações, contra ela convocai, contra os reinos de Ararat, Mini, Askenaz, ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como pulgão agitado. Cavaleiros do Apocalipse, Apocalipse 6, Apocalipse 9, como gafanhotos os demônios que subiram do poço do abismo, são filhos do diabo, todos eles. 2 Pedro 2, filhos do diabo. Por isso Deus não destruiu a Satanás, ele só julgou. João 16, só foi julgado. Agora é a sentença final a ele e os filhos dele, os cavaleiros do Apocalipse, esses demônios, criadores de doutrinas, juízes, legisladores de Satanás. De João 15. E aí? Fazei subir cavalos como pulgão agitado. Santificai contra ela as nações, os reis da Média, os capitões, todos os seus magistrados. Olha aqui os magistrados do diabo. De Ezequiel 23 e 16. Criaram novas leis. Isaías 10, demônios. Daniel 9, as leis do diabo. Então tremerá a terra, doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra Babilônia uma assolação sem habitante. É o que tem hoje na terra, nenhum habitante na Babilônia, porque tudo morto nas terras áridas. Isaías 24, Isaías 60 a 66, Deus colocou um cobertor sobre a terra, agora vem a vida eterna. Por quê? Porque eu estou destruindo todos os reinos celestiais de Satanás, da fé, Efésios de 1 a 6. A minha batalha não é contra carne nem sangue, mas contra os espíritos de demônios que atuam nas hóstias celestiais. Efésios 6.
e eu atuo sobre o circuito dos céus. Jó 22, Jó 38, com o Pai dos céus, o Deus Todo-Poderoso. João 3, quem é de cima é sobre todos, por isso eu fui arrebatado, estou sentado à direita de Jeová.